With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 40 do Receios do Além. Galera, enviem seus relatos por e-mail receiodoalém@gmail.com e entrem também no meu podcast, o Receios Obscuros. Tem episódio toda segunda, quarta e sexta, às 10 horas da manhã. E agora vamos para o episódio de hoje. Relato: Suéter Caramelo, enviado pelo Esther. Olá, me chamo Esther e tenho diversos relatos, pois sou médium e desde pequena vejo, escuto e sonho com muitas coisas. Porém, hoje vim contar um relato que aconteceu comigo em 2021 e me deixou completamente apavorada. Por mais que eu seja médium de visão e incorporação, tenho muito medo de tudo, inclusive do escuro. Enfim, vamos ao relato. No ano de 2021, o esposo da minha mãe veio a falecer de uma forma trágica, mais especificamente no dia 26/8 de 2021. Foi uma perda muito dolorida para a família toda, e eu tinha uma aproximação muito grande com ele. Passaram-se uns meses. Minha irmã veio morar comigo, e com ela eu sempre sentia a presença dele de forma bem intensa. No mês de novembro, ele completaria ano, e na madrugada do dia que seria o aniversário dele, eu me senti muito mal. Uma sensação de desespero. Porém, eu estava muito cansado e queria dormir. Pois bem, quando eu dormi, tive um sonho um tanto quanto desesperador. Fui levada para um lugar de muita dor. As pessoas gritavam de dor e sofrimento. E, quando perceberam a minha presença, começaram a dizer: vai embora daqui. Não era para você estar aqui. Vai embora. E vinham para cima de mim. Nisso, um homem com um suéter caramelo me abraçou e me apertou contra o peito. Acordei chorando na minha cama, e esse homem estava em pé ao lado da cama me olhando, como se estivesse vendo se eu realmente tinha voltado bem. Fiquei extremamente assustada, porém, como estava cansada demais, virei para o lado tentando dormir. Nisso, senti alguém encostar no meu ombro e senti o colchão abaixar, como se realmente alguém tivesse sentado ali. O meu corpo paralisou por inteiro, e então eu ouvi, em pensamento, a voz do meu cunhado me pedindo ajuda para sair de onde ele estava. Aquilo dominou meu corpo inteiro, comecei a chorar muito e dormi chorando. Novamente sonhei com um lugar muito escuro, e ouvia o meu cunhado pedindo ajuda. Eu não o via, mas ouvi os gritos desesperados dele. Acordei, fui trabalhar, e quando cheguei em casa, minha irmã havia acendido uma vela para o meu anjo da guarda, pois disse que, quando entrou no meu quarto, sentiu uma sensação horrível e viu uma sombra parada dentro do quarto. Enfim,
Até hoje não consigo entender o que rolou, mas, 1 ano depois, comecei a me desenvolver na Umbanda e entendi que o espírito dele estava em sofrimento pela forma do desencarne. Com o tempo, consegui, com a ajuda dos meus, encaminhá-lo para o caminho do arrependimento e, enfim, da cura. É isso. Esse é o relato mais tranquilo que tenho, mas é o que mais me toca. Agradeço a oportunidade de contar o meu relato. Adoro podcast. Beijos. Relato: Mistério na imigração dos Estados Unidos. Enviado pela Viviane. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. More rewards, more savings. With American Express Business Gold, earn up to $395 back in annual statement credits on eligible purchases at select shipping, food delivery, and retail subscription merchants. Enjoy the benefits of membership with the Amex Business Gold Card. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-gold. Amex Business Gold Card. Built for business by American Express. Olá a todos os ouvintes do Receios do Além. Essa é uma história real, pessoal e familiar. Se forem comentar, que seja com respeito, por favor. Meu nome é Viviane, tenho 48 anos, quase 49, e sou capixaba Espírito Santo, mas vivo no Nordeste. Para vocês compreenderem melhor a história, farei uma breve introdução. Era o ano de 1998. Eu tinha 22 anos. Meu pai tinha um caminhão frigorífico e fazia entregas para empresas como Perdigão e Sadia. Meu pai levantava muito cedo para ir trabalhar. Ele tinha um funcionário que ficava com o caminhão, pois morávamos em um apartamento e não havia onde estacionar para guardar o caminhão. Tudo mudou quando esse mesmo funcionário estava levando o caminhão até o meu pai para iniciarem o dia de trabalho. Ambos despertavam cedo, às 5 horas da manhã. Mas o funcionário do meu pai dormiu ao volante e bateu o caminhão, dando perda total. O rapaz sobreviveu, graças a Deus, mas o meu pai ficou sem o caminhão frigorífico e sem trabalho. O rapaz não tinha recursos para arcar com o prejuízo, e meu pai não teve outra saída a não ser aceitar o ocorrido. Nessa mesma época, a minha irmã caçula havia feito 15 anos e ganhado uma viagem para visitar uma tia ou uma prima nos Estados Unidos, na Flórida. Ela se encontrava na casa dessa tia nos Estados Unidos na época do acidente com o caminhão. Meu pai, conversando com a minha tia, que morava nos Estados Unidos, foi convencido que seria bom recomeçar a vida nesse país. Foi então que decidiram ir para os Estados Unidos. Minha mãe, minha irmã do meio e o meu pai. A caçula já estava lá, lembram? Enfim, eu decidi ficar, pois na época eu cursava uma universidade federal e tinha um noivo. Fiquei no nosso apartamento, fiz dele uma república para moças, para arcar com as despesas. Mas isso não foi bom, não deu certo. Isso influenciou todo o resto da história que irei contar até aqui. Decidi acabar com a república de moças, alugar o nosso apartamento e ir morar com a minha avó e tios em outro bairro. Eu trabalhava e estudava. Passados alguns anos, não me recordo quantos, mas creio que uns 2, tirei todos os documentos para poder visitar a minha família, pois eu chorava muito de saudade, me sentia desamparada e só. Meu noivo era bom, mas não falava em casar. Vi que não daria em nada esse relacionamento de 10 anos, 5 só de noivado. Eu sei o que vocês estão pensando.
Por que ficou tanto tempo com alguém que não queria casar? Sei lá, gente, eu era jovem e sonhadora. Nessa época, não tinha WhatsApp. Tudo era na base de telefone e ligações internacionais eram muito caras. Trocava muitas cartas com a minha família. Eles me enviavam fitas de vídeo, VHS, presentes, cartas, fotos e etc. Foi muito sofrimento para mim nessa época. Eu era muito ligada à minha família. Visitei a minha família a passeio uma vez. Na segunda vez, decidi morar nos Estados Unidos, aproveitar a oportunidade para estudar inglês e fazer um dinheiro. Meu ex-noivo viajou comigo para aproveitar. Ainda éramos noivos na época. Acho que ele já tinha tudo planejado para se livrar de mim. Quando já estava morando nos Estados Unidos, terminei o noivado por telefone, pois ele não falava em casar. Quando eu ainda morava no Brasil, antes de morar nos Estados Unidos, ele me disse, depois que eu apertei, que não pensava em casar no momento. Mas descobri, uns anos depois, que ele tinha outra enquanto estava comigo, e inclusive casou-se com essa pessoa. Minha mãe e a nossa diarista tinham visto uma vez ele com 2 moças dentro do carro dele, lá no meu bairro. Quando o interpelei sobre isso, ele disse que eram amigas que encontrou por acaso e que havia lhes dado carona. Uma vizinha também o viu com uma moça em um bairro distante do meu e me contou também. Só que eu não levava a mal, não imaginava que ele me traía. Me alertaram, mas eu não via. Ele viajava nos fins de semana, dizendo ser a trabalho. Minha família desconfiava, mas eu não enxergava. Após eu voltar dos Estados Unidos, quase um ano depois, meu ex-vizinho, que namorava a amiga dessa moça com quem meu ex-noivo estava tendo um caso, falou que ele sabia desse caso há tempos. Esse vizinho não me contou nada quando eu ainda morava com esse rapaz. Sacanagem. Só fiquei sabendo dessa traição quase 2 anos depois de ter terminado o noivado. Pelos meus cálculos, ele já estava com a outra há uns 5 anos, durante os 10 anos em que o namorei. Quando eu morava nos Estados Unidos, esse mesmo rapaz, ainda meu noivo, disse que já não estava usando mais aliança, mas não me contou que estava com alguém. Logo que fui embora, ele se casou com a outra. Morei quase 2 anos nos Estados Unidos. Estudei, trabalhei duro e voltei, pois precisava terminar a minha universidade. Faltava apenas 1 ano e meio para eu me formar, e eu não iria jogar tudo fora. Pensava em voltar para os Estados Unidos depois de me formar, mas acabei me casando com um amigo que eu tinha no Nordeste e que tinha tudo a ver comigo. Acabei me mudando do Espírito Santo para o Nordeste. Há males que vêm para o bem, minha gente. Livramento. Quando eu já estava casada, fui visitar a minha família novamente, pela 3ª vez. Fui uma vez para visitar, outra para morar e outra para visitar. Nesta última viagem, fazia 5 anos que eu havia vindo embora dos Estados Unidos. Agora é que a história que eu quero lhes contar de fato começa. Fui sozinha para os Estados Unidos visitar a minha família, pois era aniversário da minha mãe e meu pai queria lhe fazer uma surpresa. Fazia 5 anos que eu não via minha família. Viagem caríssima. Viajei 18 horas, entre voos com escala e esperas em aeroportos. Foi uma viagem exaustiva, mas eu estava animada para rever a minha família. Eu era jovem, tinha saúde na época, aguentava o tranco. Prestem bem atenção agora. Cheguei na imigração dos Estados Unidos em Miami. O ano era 2005. Eram muitos guichês. Tinha uns 15 ou mais, não sei ao certo. Tinha umas 300 pessoas no ambiente, uma grande sala daquelas que vemos em exposições. E eu estava lá, no fim da fila, com toda essa gente. Fiquei nervosa. E se não me deixarem entrar? Afinal, eu havia vivido quase 2 anos ilegalmente nos Estados Unidos. E isso podia constar nos meus registros de imigração. Eram outros tempos. Não caçavam imigrantes para deportar. Precisavam deles. Eu estava na fila, lá no fim de uma delas, quando uma voz insistentemente me dizia para trocar de fila. Eu ouvi essa voz mentalmente.
Um fato que não relatei é que sou médium e já tinha facilidade em ouvir vozes dentro da minha cabeça. Resolvi trocar de fila, mas a nova fila não andava. O local estava se esvaziando rapidamente. Eu estava cansada e havia muita gente na minha frente. Mas tudo foi se resolvendo e as pessoas foram indo embora, passando pelos guichês. Quando finalmente chegou a minha vez, enfim, né? Não me recordo quanto tempo passei ali. Quando finalmente cheguei aos guichês, percebi que só restavam eu e o guarda do guichê em todo o local. Só restávamos eu e o guarda. Fiquei nervosa. Nessa época eu já falava inglês, mas a minha família havia me aconselhado a não falar, pois poderiam achar que eu queria morar nos Estados Unidos. Que ótimo, mais uma ilegal aqui, pensaria o guarda. O guarda, agente da imigração, pegou o meu passaporte e ficou olhando fixamente para o meu rosto e depois para o passaporte. Olhava para mim e para o passaporte. Fez esse gesto repetidamente, até que finalmente me perguntou: "Esse é mesmo o seu nome?" Pensei, e eu, hein? Que pergunta doida, sem sentido. E pensei comigo mesma: claro que é, né, meu filho? Eu não me arriscaria a entrar aqui se tivesse passaporte falso. Eu, hein? Doido. O sujeito nem falava, só ficava me encarando. Era um sujeito branco, loiro, de uns 40 e poucos anos, no máximo. Eu tremia por dentro e pensava: meu Deus, me ajuda a ver a minha mãe. Ela sente a minha falta, é aniversário dela e blá blá blá. Mandei um Sedex para Deus, bem rapidinho. Orei mesmo, pedi socorro. Tudo o que me importava e no que eu pensava era na minha mãe, na alegria dela em me ver e no quanto eu desejava aquele reencontro. O guarda fez um sinal para eu me aproximar dele e pôs as mãos sobre o balcão. Tudo me parecia confuso, não entendi o que estava acontecendo. Ele me mandou olhar para suas mãos e começou a rodar no dedo um anel de ouro. E, pasmem, desse anel foi surgindo o meu nome. Exatamente o meu nome, com E no final. Não era Vivian, não era Viviane com 2 N's, mas Viviane com um N só, direitinho. O meu nome não é comum de jeito nenhum naquele país. O nome Vivian é, mas o nome no anel surgiu exatamente como o meu. Ele foi rodando, bem devagarinho o anel, surgindo letra por letra. O nome Viviane, com E no final, não é fácil de se encontrar por lá. O guarda ficou passado e não acreditava que estava conhecendo alguém com o mesmo nome da esposa dele, uma outra Viviane com E no final. Não sei se perguntei a ele se ela era brasileira ou não. Fazem 24 anos dessa história. O fato é que ele me mostrou o anel, falou da esposa e simpatizou comigo por causa do nome. Começamos a conversar mais. Eu falei inglês com ele tranquilamente e ele nem tentou falar espanhol comigo. Eu também falo espanhol. Acho que mencionei que estava vindo para o aniversário da minha mãe. Os meus pais tinham green card na época e era tranquilo eu dizer que iria visitá-los. Demorei muito lá na imigração e minha irmã, que ia me buscar, devia estar já exausta de tanto esperar e devia estar preocupada comigo, com medo de eu não conseguir entrar no país. Mas deu tudo certo, valeu a pena e eu ainda vivi uma experiência sobrenatural por lá. Nunca me esqueci disso. Quando cheguei ao bairro da minha mãe, no condomínio dela, eu e minhas irmãs paramos o carro na rua. Minha outra irmã também chegava logo depois, pois vinha do trabalho, e nós combinamos como surpreenderíamos a mamãe. Abracei minhas irmãs ali no meio da rua. Estava muito saudosa e lá fomos nós. Em casa, meu pai já nos esperava com uma câmera filmadora na mão. Minha mãe não desconfiava de nada. Apertei a campainha e minha mãe abriu, mas a surpresa virou aflição. A minha mãe ficou branca, tremia feito vara de bambu. Não acreditava. Ela começou a passar mal. Achava que eu tinha morrido e que o que via à sua porta era um fantasma. Ela chorava, tremia, me abraçava e tremia mais. Eu fiquei assustada e enquanto todos riam da situação, eu me preocupava muito. Pedi um copo de água para ela.
Ela tomou, foi se acalmando e chorava de alegria. Custava acreditar. Afinal, era bem tarde da noite quando cheguei à casa dela. Tenho uma foto e filmagens do dia, mas a filmagem está em VHS. Deve estar mofada e não sei se um dia conseguirei recuperá-la, pois o processo de recuperação dessas fitas é muito caro. Gostaria de recuperá-la. Minha mãe teve vários AVCs e perdeu toda a memória. Está cada dia mais debilitada. Jovem ainda. Tem 4 anos que está assim e só tem 67. Isso é algo que me dói muito. Eu sempre fui a mais próxima da minha mãe, das 3 filhas. Sinto saudade dela, de conversar com ela, contar-lhe sobre a minha vida. Sempre ficávamos horas no WhatsApp. Ela amava filmes e música, bordava e costurava, era exímia artista e limpava a casa como ninguém. Cozinhava coisas deliciosas, apesar de odiar cozinhar. Tinha uma gargalhada contagiante. Era linda, cheia de luz. Hoje está com um olhar distante, doente. Estou me preparando para um dia me despedir dela pela última vez nesta encarnação. Não está sendo fácil, mas tenho fé em Deus que, quando chegar também a minha vez de partir, eu a reencontrarei novamente. Escrevo este relato com olhos marejados. Tenho outros relatos aqui no canal, de experiências minhas com o sobrenatural e com OVNIs. Sempre acreditei no espiritual e em vidas diferentes da que conhecemos em nosso planeta. Minhas irmãs ainda vivem nos Estados Unidos. Elas têm dupla cidadania, juraram bandeira. Eu moro no Nordeste, minha mãe no Espírito Santo. Vejo a menos do que gostaria, pois a passagem é bem cara e tenho poucos recursos no momento. Resta o WhatsApp, mas planejo ir vê-la tão logo seja possível. A última vez que a minha família, os 5 de nós, se reuniu foi em 2005. Desde então, nunca mais conseguimos nos reunir os 5, sempre falto nos encontros. Os 4 sempre se veem. Meus pais vão para os Estados Unidos ou minhas irmãs vêm para o Brasil, mas nunca dá para virem as 2 juntas. O motivo é o trabalho. E quando elas vêm, eu não tenho condições financeiras de ir vê-las e vice-versa. Muitas coisas pessoais ocorreram e não cabe relatá-las aqui por serem muito íntimas. De tudo isso ficou saudade e o desejo sincero de um dia, uma vez mais, reunir-me aos 4, pai, mãe e irmãs. Deus queira. Mas se não for nesta vida, será no plano espiritual ou em outra vida. Sei que o relato ficou longo, mas foi necessário para contextualizar a história final. Obrigado a todos que ficaram até o final do relato. Obrigada por ler o meu relato. Adoro podcast. E galera, curtam o podcast, comentem, mas com respeito. E gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Novamente, quem quiser enviar seus relatos, o e-mail é receiodoalém@gmail.com. Um beijo a todos e até o próximo episódio.